Pet Lady no ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no ar, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Viajar é muito bom e todo mundo gosta, não é mesmo? É bom pra gente descansar, conhecer novos lugares, renovar as energias. Mas o que fazer com os nossos pets quando viajamos? Levamos os bichinhos com a gente? Deixamos em um hotelzinho? Para responder a essas e outras questões importantes sobre viagens e pets, decidi gravar esse programa de hoje. Eu gosto de falar que os animais domésticos têm duas referências principais na vida deles, que garantem sua tranquilidade e seu bem-estar: os tutores e a casa. Quando os tutores não estão presentes, quando viajam, estão doentes ou têm uma rotina muito agitada, por exemplo, é super importante que os animais não percam a referência do lar, ou pelo menos da sua rotina, daquilo que eles estão acostumados a fazer no seu dia a dia. Então hoje eu vou explicar para vocês as opções de hospedagens mais comuns para os pets quando os tutores se ausentam. Vem comigo, vamos conhecer as vantagens e desvantagens de cada opção de acomodação para o seu bichinho. Pet sitter. A pet sitter é a babá do animal doméstico. É a profissional que cuida de um animal de estimação no lar dele. Em resumo, é isso. E eu acho que aqui cabe uma explicação também. Eu costumo usar os artigos femininos quando eu falo de pet sitter, porque a maioria das profissionais que eu conheço nessa área são mulheres. Mas isso não exclui de forma alguma os homens que são cuidadores de pets também, tá? A Pet Sitters Internacional, a PSI, definiu em 97 o termo pet sitting como o ato de cuidar de um pet em seu próprio lar enquanto o seu dono está ausente. E ausente aí pode ser quando os tutores saem de férias, quando eles viajam a negócios, trabalham longas horas. Isso, por exemplo, é muito comum em famílias que os tutores trabalham em escala de 12 horas, ou regime de plantão, ou ainda quando os tutores ficam doentes e não têm condições de cuidar do seu pet. O trabalho da pet sitter vai muito além de fornecer a comida e a água do animal. A profissional cuida, claro, das necessidades básicas do pet, né? Como colocar a ração, trocar a água, limpar o banheirinho ou a caixinha de areia, no caso dos gatos. Mas ela usa boa parte do tempo da visita para interagir e cuidar do bem-estar físico e emocional do pet. A pet sitter dá carinho, faz cafuné, brinca, passeia, né? No caso dos cães. Faz com que eles se sintam confortáveis e amados e bem cuidados. Se o pet precisa ser medicado, por exemplo, ou se ele tem alguma demanda especial, a pet sitter poderá cuidar dessa parte também. As vantagens de contratar uma pet sitter. As pet sitters profissionais entendem a sua necessidade de paz de espírito, especialmente quando é hora de confiar em alguém que você não conhece, as chaves da sua casa e o acesso aos seus animais de estimação por uma primeira vez, por exemplo. Então, como ele entende que você precisa de ter essa tranquilidade, essa paz de espírito, você vai ter um canal de comunicação muito aberto com a pet sitter. Além disso, sempre que os animais puderem ficar na sua própria casa na ausência dos tutores, a probabilidade de eles se sentirem mais seguros e ficarem mais saudáveis também é maior. Ficando em casa, não há risco de contrair doenças de outros animais. O pet não precisa se acostumar com um novo ambiente, com uma rotina diferente. E o estresse com a ausência do tutor é bastante reduzido. As desvantagens de contratar uma pet sitter. Não é todo pet que fica bem sozinho em casa. Via de regra, as visitas da profissional têm horários que são pré-determinados, então não é possível que os animais sejam monitorados o tempo inteiro. Alguns cães, especialmente os cães, sofrem de ansiedade de separação e não é a melhor opção deixá-los em casa, sem uma companhia que possa ficar o dia inteiro com eles. Na minha experiência profissional, esse é um dos poucos casos em que realmente não vale a pena contratar uma pet sitter. Uma outra questão relevante, nesse item é que você precisa ter muita confiança na pessoa que você vai contratar para cuidar do seu pet. Afinal, é uma pessoa que vai frequentar a sua casa na sua ausência e que vai, ter acesso direto aos seus bichinhos. O que eu quero dizer é que para alguns tutores isso pode ser muito mais difícil do que para outros.
Vamos à segunda opção de hospedagem, que é o hotelzinho. Eu acredito que a modalidade de hospedagem para pets que é mais comum é o hotelzinho. É fato que ainda é muito mais comum para cães do que para gatos. E eu acredito que isso tem a ver com as diferenças comportamentais entre eles e também com o fato de os gatos terem se tornado mais populares no Brasil nos últimos anos, enquanto os cães já ganharam os lares brasileiros há muito mais tempo. Uma pergunta que eu recebo bastante é sobre a existência de hotel para gatos. E sim, eles existem e estão crescendo cada vez mais. Para explicar um pouco mais sobre o funcionamento de um hotel exclusivo para gatos, eu convidei uma pessoa muito bacana para falar um pouquinho pra gente. A gente vai ouvir a Luísa Uira, que além de pet sitter e dog walker em Belo Horizonte, ela é criadora de um hotelzinho exclusivo para gatos. Ela vai explicar um pouquinho para nós sobre as ocasiões nas quais o hotel é muito melhor para o gatinho do que ficar em casa como pet sitter. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Uira, criadora da empresa Seu Pet Bem. Trabalho com hospedagem de gatos desde 2016, quando percebi que os tutores de felinos também precisavam deste serviço. Gatos são sim animais extremamente sensíveis à mudança de ambiente e o ideal é mantê-los em casa. Porém, existem situações em que os tutores necessitam mais do que o serviço de pet sitting, seja pelo período prolongado de ausência na casa, 20 dias, 30 dias, já tive hóspede que ficou 6 meses. Seja por motivo de mudança, reforma, medicação, detetização, pós-operatório. Alguns animais são mais sensíveis a ficar sozinhos do que a mudança de ambiente. Cada caso deve ser analisado individualmente para verificar a viabilidade ou não do gatinho ficar na hospedagem. Em quase 3 anos, tive apenas 2 casos em que tive que adiantar o retorno do gatinho para casa por falta de adaptação ao ambiente. O diferencial da hospedagem domiciliar, além do hóspede não ficar preso em uma baia durante a estadia, é justamente o ser domiciliar. Recebo os hóspedes em meu apartamento, portanto a rotina assemelha-se com o ambiente familiar do gato, com barulhos de uma casa, pessoas conversando, cheiro de comida, muito diferente do ambiente de uma clínica veterinária. Moro no térreo e tenho 2 quartos para hospedagem, de 4 e 3 metros quadrados, sendo que ambos possuem circuitos, nichos e prateleiras nas paredes. Valorizo o enriquecimento ambiental para a saúde física e mental dos hóspedes. Os gatinhos têm água sempre à sua disposição, brinquedos e a quantidade de comida indicada pelo tutor. As janelas são teladas e eles não entram em contato com os animais da casa. Tenho 4 gatinhos. Brinco, cuido da limpeza do ambiente e escovo os bichanos que permitem. Em cada quarto, gatos de 1 cliente por vez. O ambiente é completamente limpo e desinfetado a cada hospedagem. Para ajudar na adaptação, utilizo feromônios sintéticos próprios para mudança de rotina, musicoterapia, reiki, tudo que estiver ao meu alcance para proporcionar a melhor qualidade possível durante o período de estadia, de acordo com o perfil de cada indivíduo. É imprescindível que o tutor seja sincero ao fornecer as informações sobre o gatinho. Qualquer informação omitida pode prejudicar imensamente a hospedagem. As vantagens de escolher um hotelzinho para seu pet. Seu pet estará acompanhado o tempo inteiro. Essa é a grande vantagem. Em um hotelzinho ele poderá ter atividades o dia todo, ele será assistido. Caso algo sério aconteça, ele se machuque, por exemplo, os profissionais do hotel irão buscar assistência veterinária imediata. Além disso, ficar em um hotel pode amenizar muito a solidão do pet, né? Garante atividade física, favorece a convivência com outros cães, o que pode ser muito positivo para ele. Os hotéis para cães ou até para gatos, né, contam com uma estrutura especializada, com tudo que seu bichinho vai precisar para passar um tempo longe de casa, sendo bem cuidado. E as desvantagens? Não são todos os bichinhos que ficam bem adaptados com outros animais e um ambiente novo, um ambiente diferente. Alguns animais não são sociáveis por natureza e outros não foram socializados corretamente desde filhotes. Então pode ser estressante para eles, sim. Também é essencial pesquisar muito e escolher um hotelzinho bem indicado, com boas referências, profissionais qualificados. Essa pesquisa é essencial para o seu bichinho voltar para casa sem pulgas, sem carrapatos, sem marcas de briga, sem machucados, voltar bem cuidado e relaxado. A próxima opção que eu quero apresentar para vocês é a hospedagem domiciliar. Como o próprio nome já diz, é quando o pet fica hospedado na casa de outra pessoa.
Há pessoas que são anfitriões profissionais, que trabalham exclusivamente com hospedagem de pets em suas casas. E há outras pessoas que fazem a hospedagem nas horas vagas, como os finais de semana e no período de férias. Até onde eu conheço, é uma modalidade de hospedagem que funciona para cães, pelo menos até o momento. As vantagens. Geralmente, na hospedagem domiciliar são poucos bichinhos que ficam hospedados. Em algumas casas, por exemplo, a atenção é totalmente individualizada. Só um pet que é hospedado por vez. Esse é um dos principais benefícios para quem tem um cãozinho que seja pouco sociável, por exemplo. Ou um filhote que ainda não pode ter contato com outros animais. Um dos pontos positivos dessa modalidade de hospedagem é que, de um modo geral, os cães têm menos chance de sofrer com ansiedade de separação. Que o cãozinho fica num ambiente doméstico, assim como ele ficava com seu tutor em casa, e ele vai desfrutar numa rotina que não tem muitas mudanças, né? Manter uma rotina saudável na hospedagem faz com que o cão se sinta mais seguro e mais tranquilo, mesmo sem ter a família por perto. E as desvantagens de fazer uma hospedagem domiciliar? É que nem sempre o anfitrião que irá receber o cachorro tem preparo e tem treino para lidar com pets. Muitas vezes é uma pessoa muito bem intencionada, muito cuidadosa, mas sem a experiência necessária para lidar com o animal doméstico e o comportamento dele. Outras vezes também, o anfitrião pode misturar cães que não necessariamente se dão bem, sem avaliar a situação com mais tranquilidade. Misturar machos não castrados com cadelas no cio, por exemplo, pode ser desastroso. A próxima opção que eu quero apresentar para vocês, eu acho que é a mais antiga e a mais comum, que as pessoas mais conhecem, que é deixar o pet com um amigo ou com um parente. É uma opção que muita gente prefere, né? Deixar o bichinho de estimação com um primo, com um irmão ou com um amigo. É muito comum a gente ouvir, né, de alguém que já viajou e deixou o cachorrinho na casa de um primo. Os pets são parte da família, são como filhos mesmo. Exatamente por isso é preciso a gente sentir muita confiança em quem vai hospedá-lo. E no caso de ser um parente ou de ser um amigo próximo, esse passo já foi superado, né? É alguém que você já conhece, que você já confia, e isso acaba tornando uma opção bastante confortável. Vamos às vantagens dessa hospedagem. Uma grande vantagem é que esse tipo de hospedagem, né, de um modo geral, é grátis. Naturalmente você precisa deixar a ração, a comida toda do seu bichinho, providenciar o banheirinho, tudo mais que ele irá precisar. Mas é muito pouco provável que seu parente ou seu amigo vai te cobrar uma diária pela hospedagem do bichinho, não é mesmo? E as desvantagens? A maior que eu vejo é que se seu amigo ou seu parente não está acostumado com animais domésticos em casa, ele vai ter que redobrar o cuidado com portão aberto, com piscina, escadas, produtos de limpeza, tudo que pode ser um risco. A verdade é que um pequeno descuido pode custar até a vida do seu pet. Além disso, um amigo ou um parente pode criar hábitos ruins ou não desejados no seu bichinho. Por exemplo, deixar ele subir no sofá ou deixar que ele peça comida na hora da refeição, que talvez sejam hábitos que você não quer que o seu bichinho desenvolva, né? Se você está em processo de treinamento com seu pet, isso pode acabar fazendo com que você precise voltar uns passos atrás para refazer esse treinamento. Se a casa que vai receber seu bichinho já tem outros animais de estimação, podem ocorrer problemas de convivência também. Na minha opinião, né, o grande problema de deixar seu pet com um amigo ou com um parente é que as necessidades do seu bichinho podem ficar em segundo plano. E você não vai poder cobrar a atenção dele por isso, né? Afinal, é um favor e não um serviço pago que você tem como cobrar, tem como correr atrás. A última opção que eu quero falar com vocês é sobre a viagem com a família. Vamos supor que deixar o seu pet hospedado em algum lugar não seja uma opção, que você quer levar o seu pet. Então, viajar com a família é uma opção também muito bacana. Quando a família toda sai de férias, vai viajar, é muito legal também compartilhar esses momentos com os nossos bichinhos, não é? É bacana quando o pet acompanha a família em novas aventuras. Muita gente opta por levar o pet em uma viagem, principalmente se a distância for relativamente curta e se a viagem for de carro. A grande vantagem é ter a companhia do seu bichinho durante a viagem. Esse é o maior ponto positivo. Uma outra coisa boa é ter a certeza de que seu bichinho está sendo bem cuidado o tempo inteiro, já que ele estará com a família. E sobre as desvantagens desse caso? É que viajar com um animal pode ser bem complicado. Nem sempre é muito simples, não.
Levar um pet numa viagem de avião, por exemplo, pode ser caro e pode ser difícil. Além disso, a viagem pode gerar um estresse muito grande no seu bichinho, afetando o comportamento dele, afetando até a saúde. Para alguns destinos, você precisa programar a viagem com muita antecedência para poder preparar toda a documentação do seu pet, chegando aí até 6 meses de preparação, dependendo do destino para onde você vai. Então, às vezes, viajar com a família pode ser difícil, pode ser custoso e pode ser até bastante estressante para o bichinho. O programa de hoje foi para apresentar as principais formas de cuidar do seu bichinho durante uma viagem da família, seja hospedando pequeno ou seja levando ele com a família. Nas próximas semanas eu queria fazer um programa focado nas questões relativas a viajar com o pet. O que vocês acham da gente cobrir a parte da viagem com o nosso bichinho? É só vocês me mandarem um e-mail, comentarem no Instagram, no Twitter, que a gente troca uma ideia. E por hoje é só, Pet Lovers. Lembrem-se, se vocês quiserem entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyPH. Beijos!